devem ter ouvido falar que essa é uma temática muito recorrente nas avaliações do Enem, presente inclusive de maneira interdisciplinar, abordado dessa forma, tá? Então, vamos voltar aqui a alguns conceitos em ecologia. Lembrando que, para essa aula, o eixo temático do terceiro bimestre é evolução e ecologia dos seres vivos, e o conteúdo vai ajudar você a alcançar uma habilidade aqui muito simples, que será compreender os conceitos básicos em ecologia. Então vamos lá pelos níveis de organização a partir do organismo, do indivíduo. Então eu considero organismos de uma espécie. Então um organismo representa um indivíduo de uma espécie. E quando eu tenho indivíduos de uma mesma espécie em conjunto, juntos ali, eu vou ter uma população. Então é isso. População biológica é o que então? O conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em um mesmo local, em um mesmo tempo. E se eu tiver ali várias populações? Aí nós já vamos ter um conjunto maior, que é a comunidade biológica, ainda chamada de biota ou biocenose, que é o conjunto de populações de diferentes espécies que também vivem numa mesma região ao mesmo tempo. E o conjunto de comunidades? Nós vamos ter então um ecossistema, que vai ser a interação entre os componentes bióticos e abióticos do ambiente, tá? Então, esses componentes vivos e não vivos formando um sistema estável. E por fim, o conjunto de todos os ecossistemas forma o que a gente chama de biosfera, que pode ser também dito como todos os lugares no planeta Terra onde existem seres vivos. E o que seriam então esses fatores bióticos e abióticos? Os fatores abióticos são os componentes não vivos de um ecossistema, enquanto que o fator biótico são os seres vivos. Percebeu que eu falei tanto para a população quanto para a comunidade que os organismos eles vivem em um determinado local, uma determinada região? Eu determinei espaço e tempo. Esse espaço onde o ser vivo vive é chamado de habitat. Então, é o ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade. E prestem bastante atenção que existe um outro conceito que as pessoas costumam confundir um pouco com habitat, que é o de nicho ecológico. Só que ele é mais amplo, por quê? Porque ele é o conjunto de relações e de atividades características da espécie no local. E leva em consideração também tipos de alimento, reprodução, moradia, hábitos, os inimigos naturais, a estratégia de sobrevivência daquela espécie. Ou seja, é o modo de vida único e particular de cada espécie. Por exemplo, aqui na imagem, nós estamos vendo duas aves aquáticas, o cormorão de polpa e o cormorão negro. Porém, essas espécies têm hábitos diferentes de alimentação, o que distingue. Isso é muito importante, pois assim não vai haver uma competição intraespecífica. Esse é um conteúdo que a gente já viu em algumas aulas anteriores, hein? Agora vamos aplicar esses conhecimentos em uma questão do Enem, que diz o seguinte, acompanhe comigo o enunciado. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar.
Então, olha só, esse aqui é o menor tamanduá do mundo e ele é brasileiro, conhecido como tamanduaí ou tamanduá seda. O nome científico dele é Cyclopes didactylus. Mas olha só, você não precisa conhecer a fundo sobre essa espécie para poder responder a essa questão. Se você leu o enunciado, pula direto agora para as alternativas e vamos ver o que melhor se encaixa. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu o quê? O enunciado falou do habitat, do biótipo, do nível trófico, do nicho ecológico ou do potencial biótico? Bom, com o que eu disse até agora, você será capaz de responder sim, porque o enunciado nos explicou sobre o modo de vida desse organismo, que é o nicho ecológico. Então, se considerando no nicho ecológico o modo de alimentação, nós vamos falar agora sobre cadeias alimentares. Provavelmente você já ouviu falar disso em algumas aulas anteriores. O que é uma cadeia alimentar? É uma série linear, uma sequência de organismos onde um serve de alimento para o outro. E nisso a energia vai fluir originalmente captada pelos seres que são autotróficos, no caso os produtores, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. E vai fluir para os produtores, ou melhor, para os consumidores, ok? Então, primeiro nível, produtores, o primeiro componente da cadeia alimentar. Na sequência, os consumidores, que vão se utilizar dessa energia armazenada pelos produtores por meio da alimentação. E por fim, os decompositores, que são os fungos e bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica e a reciclagem dos nutrientes. Observem aí na imagem duas cadeias alimentares, um exemplo de cadeia alimentar terrestre e uma outra de cadeia alimentar marinha, começando a partir dos respectivos produtores, consumidores primários, secundários, terciários, até os consumidores quaternários. O que não foi representado aí nessas duas cadeias alimentares, perceberam? Anteriormente, nós não vimos os decompositores, mas eles estão representados aqui agora porque eu vou falar dos níveis tróficos, que são cada um dos elos da cadeia alimentar. No primeiro nível trófico estão quem? Os produtores. E os consumidores? Aí depende, porque se for um consumidor primário, que se alimenta diretamente de um produtor, ele vai estar no segundo nível trófico. O secundário vai estar no terceiro nível trófico. E assim sucessivamente, tá? Consumidor terciário no quarto nível, consumidores quaternários no quinto nível, até chegar nos decompositores, que sempre são considerados o último nível trófico. Aqui representado pelos cogumelos, que são fungos decompositores. Lembrando que a energia ela é dissipada pelos elos desses níveis tróficos, em uma única direção, ou seja, o fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional. E os decompositores podem atuar em todos os níveis tróficos. Mas e quando nós temos várias cadeias alimentares associadas? Vamos chamar isso de teias alimentares. O conjunto das diversas cadeias alimentares unindo os componentes de uma comunidade, como vocês podem observar ali na imagem. Vários predadores, vários produtores, vários consumidores. Então, as teias alimentares, elas vão evidenciar as relações alimentares de uma comunidade. E para a gente finalizar essa parte, mais uma questão do Enem. Acompanhe aí na tela o enunciado. A figura representa cadeias alimentares em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Então, observa aí a figura, você vai ver que existem algas no fundo dessa lagoa, desse lago, né? Que serve de alimento tanto para um invertebrado, aqui no caso pode ser um caramujo, e peixes pequenos. Tanto o caramujo quanto peixes pequenos servem de alimento para peixes maiores e ambos, pequenos e grandes,
podem servir de alimento para aves, como por exemplo a garça ali representada. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse material? Então, olha só, pessoal, quando existem substâncias em um ecossistema que podem se acumular dentro do organismo dos seres vivos, nós chamamos isso de bioacumulação. E quando isso vai passando de um nível trófico ao outro, isso vai aumentando. Então, a gente chama de magnificação trófica. Vamos às alternativas, então, para a gente poder decidir quem é que vai acumular maior quantidade desse metal. Letra A. Serão as aves, pois são predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. Letra C. Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. Letra D. Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. Ou letra E. As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas. Então, pessoal, qual será o nível da cadeia, qual será o organismo que irá acumular mais desse metal no próprio corpo? Se você pensou letra A, você acertou, porque nesse caso de bioacumulação e magnificação trófica, o último componente do topo da cadeia alimentar vai acumulando mais esse metal, no caso o mercúrio, no seu organismo. Por quê? Porque ele se alimentou de um consumidor que se alimentou de um outro consumidor que se alimentou da planta, né? Então, vários níveis já o mercúrio se acumulando. Pessoal, então, por hoje é só, tá? Então, não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com o professor Ivaí. Para você que é estudante da terceira série do ensino médio, e até a próxima. Um forte abraço!